Educação em Foco. Educação em Foco tem um privilégio ímpar. Hoje, nós estamos com um convidado muito especial. Ele é um professor de matemática, uma disciplina que gera, talvez no ensino fundamental, no ensino médio, uma certa, eu diria, perplexidade. Até se costuma dizer que eles são os matemágicos. E o nosso convidado, além de ele ser um professor de matemática, ele também é pós-graduado. Ele é pós-graduado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a base intelectual dele é algo, enfim, exemplar. É um ícone no magistério. Mas ele tem mais do que essa graduação acadêmica. Ele é fantasticamente pai de duas crianças lindas. Uma filha adolescente, com 16 anos de idade, que a gente chamaria de uma menina, vamos colocar entre aspas, típica. E ele tem um filho que também é lindo, muito lindo. E a beleza dele aumenta também porque ele é uma criança atípica. Ele estaria, numa linguagem mais formal, sob o estatuto da pessoa com deficiência. E o nosso convidado vai falar sobre isso. Só que ele é mais do que isso. Ele dirige uma rede de escolas no Rio de Janeiro. São dezenas de escolas. Então ele é também um educador empreendedor. Ele sabe exatamente o que um empreendedor da iniciativa privada passa. E ele vai nos ensinar esse cotidiano de professor de matemática, de pai de duas crianças lindas e de um educador empreendedor. O podcast Educação em Foco, do Walker Advogado, se sente muito honrado, muito prestigiado com a presença do, agora identificando, professor Paulo Pereira. Mestre Paulo, obrigado pela sua presença e vamos ouvir as suas palavras iniciais de estar nesse trabalho conosco. Diga lá, mestre. Olha, eu confesso aqui para vocês, acho que foi a apresentação mais memorável que eu tive até hoje. Fantástico, extraordinário, obrigado pelas palavras. Sinto muito bem, muito feliz de estar aqui. Saúdo a todos que nos acompanham, um forte abraço. É uma alegria poder falar, Walker, um pouquinho da minha história, do meu trabalho enquanto professor, do trabalho enquanto pai típico da Júlia, que é adolescente, que você mencionou, pai atípico do Paulo Ricardo e, claro, esposo da Natália, que é uma mãe atípica, fantástica também, extraordinária. Beijo grande para minha família toda, eles vão acompanhar com certeza. E é uma alegria poder falar sobre educação especial, instruir as pessoas. Nota-se a valorização que você dá ao estudo, ao conhecimento, ao fato de instruir-se, e eu corroboro com essa ideia também. Eu acredito muito que, a partir da minha história, eu consegui perceber isso. A educação e o ato de instruir-se e buscar o conhecimento é uma ferramenta fantástica para a transformação de vida, transformação social, enfim, e nos torna seres humanos muito melhores, com certeza. Então, alegria estar aqui. Ótimo, Paulo, ótimo. Eu penso que eu teria já uma dúvida inicial. Qual é a diferença ou a semelhança entre a educação especial e a educação inclusiva? São semelhantes? São diferentes? Qual é a diferença entre, se é que existe, entre essa educação especial e a educação inclusiva? Boa. Eu acho ótimo a gente poder falar sobre isso, Walker. Vou fazer aqui uma construção para poder chegar numa resposta bacana para as pessoas que nos acompanham, tá? O termo especial
é um termo que começou a ser utilizado sobretudo para as pessoas, os indivíduos com deficiência, incluindo aí também as neurodivergências, né? Como autismo, por exemplo, que é o caso do meu filho. Meu filho é uma criança com autismo, nível 3 de suporte não verbal, né? E aí eu adorava essa nomenclatura porque eu chamava meu filho é especial. Gostava. Você sente um certo acalento ao dizer isso e a tomar isso como verdade. E por que essa nomenclatura de criança especial, indivíduo especial, que seria a pessoa com deficiência ou com alguma neurodivergência, ela caiu em desuso, tá? Por quê, né? A pessoa com deficiência, ela precisa de uma proteção do Estado, ela precisa de políticas públicas, ela precisa de direitos que vão ali tornar a vida dela melhor. E quando você usa o termo especial, vou fazer uma analogia rápida, imagina que você vai no cinema e você comprou a cadeira especial. O que você imagina? É a melhor cadeira do cinema, o que está numa melhor posição. E aí a gente faz o paralelo. Bom, se aquela criança é especial, ora, por que ela vai precisar de um direito? Ela é especial. Por que ela vai precisar de políticas públicas? Por que ela vai precisar de atenção? Então, é de certa forma um eufemismo você utilizar que a criança é especial, mas afasta ela, talvez, dessa realidade de deixar muito claro que a deficiência, as neurodivergências, os transtornos, é uma coisa que traz muita dificuldade para as pessoas. Então, é preciso deixar isso muito claro para que toda a sociedade, no lugar de necessariamente romantizar a deficiência, achar que está tudo bem, que é uma coisa especial, é, na verdade, uma coisa que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que precisa de políticas públicas. Então, esse é o paralelo ali que a gente faz da construção para entender por que esse termo especial ele deixa de ser utilizado, ele cai em desuso, né? Mas, como eu disse, eu até gostava desse termo, eu senti um acalento. Mas faz sentido quando a gente observa a luta que as pessoas com deficiência têm, às vezes, para garantir os direitos básicos já estão consolidados legalmente, né? E aí, as pessoas confundem, então a gente não vai mais utilizar o termo especial. Então a educação especial, vamos chamar agora de educação inclusiva, mas não, são coisas diferentes. Quando você vai para a educação especial, aí você tirou da pessoa, não é mais a pessoa que você está chamando de especial e tal, mas sim o modelo de educação que é especial. E esse modelo, sim, ele merece um patamar de destaque, né? Ele merece ser considerado uma coisa especial, até mesmo porque ele é uma coisa muito bem feita e necessária. Então, resumindo, educação inclusiva, na verdade, é uma concepção geral de que a educação é para todas as pessoas, incluindo as crianças típicas, que mesmo um aluno típico, ele vai ter ali as suas dificuldades de aprendizagem, ele vai ter as suas vivências. Eu trabalhei, Walker, em escola pública, por exemplo, que você imagina, dentro de comunidades. Vou dar aqui um exemplo muito prático. Eu sou servidor da Prefeitura de Duque de Caxias, eu estou licenciado hoje, não remunerado, mas eu trabalhava dentro de uma comunidade em Saracuruna, num CIEP municipalizado. Realidades duríssimas. Realidades super difíceis. Estou falando de alunos típicos. Alguns com o pai no sistema prisional, outros com a mãe que fugiu, que foi embora, morava com uma tia numa casa pequena de 2 cômodos, né, com 8 pessoas. Uma luta muito grande. Esse aluno também precisa ser incluído. A gente precisa respeitar a história dele, entender que talvez ele vai apresentar mais dificuldades, né? Então é uma concepção geral. A educação ela precisa abarcar a todos. É um direito universal. Quando a gente vai para a educação especial, aí eu estou falando de uma modalidade de educação específica, muito bem regulamentada, que existe uma legislação que a ampara. E ela é destinada para um público específico, que são as pessoas com deficiência, qualquer deficiência, física, sensorial, intelectual, mental, as pessoas com autismo, antes a gente considerava transtornos globais do desenvolvimento, hoje a gente chama de TEA, transtorno do espectro autista, e um terceiro grupo que são os estudantes com altas habilidades ou superdotação, tá? Que são sinônimos basicamente. Então, quando a gente vai para esse grupo, aí eu estou falando da educação especial. Eles vão ter direitos específicos muito bem regulamentados pela lei. Como exemplo, né, estudo de caso, que é uma avaliação que você faz quando a criança chega na escola, que inclusive isso estava no parecer 50 do MEC, tá? Era uma orientação. Agora, por força de decreto, o último decreto que saiu da educação,
né? O decreto, você mais do que ninguém vai me dizer aqui que eu estou falando verdade ou mentira. O decreto tem força de lei. Sim, claro, sim. Tem. Então, por força de lei, agora a escola é obrigada a fazer o estudo de caso para essa classe de estudantes, né? Que está dentro desse público. Tem que fazer o PEI, que agora também é uma obrigatoriedade legal, a escola precisa fazer, que é o Plano Educacional Individualizado, e uma série de outros direitos específicos, como o AEE, o PAEE, né? Que essas crianças desse grupo possuem. E aí vale mencionar aqui a importância da escola entender a educação especial. Porque às vezes vai chegar um aluno que tem TDAH, que deve ser incluído, lógico, deve ter ali, talvez precisar de adaptações, ele é muito distraído, ele precisa ficar aqui numa cadeira que não fique perto da porta, para não ver muita gente passando, né? Talvez ele precise de um tempo maior de prova, esse menino tem TDAH. Isso é inclusão, ele precisa ser incluído. Mas o menino do TDAH somente, ele não está na educação especial. Ele não é contemplado. Então, não necessariamente ele vai ter direito a um PEI. Não necessariamente ele vai ter direito a um profissional de apoio, que a gente chama de mediador, né? Então, basicamente, essa é a diferença. A educação precisa ser inclusiva. Você vai incluir a todos. Os típicos, quem tem TDAH, quem tem TOD, quem tem TAG, né? Todas essas condições, esses transtornos. Mas a educação especial, ela tem direitos exclusivos e é para esse grupo que eu falei, desses 3 grupos, né? PCDs, autismo, superdotação e altas habilidades. Excelente, professor, excelente. Fazendo uma reflexão no magistério, você fez a citação da Prefeitura de Duque de Caxias. Sim. E o seu trabalho no magistério em Duque de Caxias. Mas você também tem experiência de escola particular, sim, de escola, inclusive, que tinha ou tem as chamadas turmas especiais. Sim. Que eram aquelas turmas, ou são aquelas turmas, onde a escola dá um reforço para quando ele for fazer a prova, o concurso do vestibular, do Enem, etc. Uhum. Ele tenha um desempenho maior. É a chamada turma especial, que eu penso no seu cotidiano de diretor de estabelecimentos de ensino 01. Você que é aqui de Niterói, a cidade de Sorriso, e tem o sonho de se tornar sargento do Exército ou da Aeronáutica a partir dos concursos da ESA ou da EAR. Já aprovamos mais de 9.000 alunos e você vai ser o próximo. Vamos buscar essa faixa. Existem, penso eu, sim, as chamadas turmas especiais, que na verdade são aquelas que visam o reforço da matemática, o reforço da física, sim, o reforço da química, o reforço da história, etc. Mas essas turmas especiais, elas são diferentes disso que você está narrando. Isso, perfeito. Porque você está narrando, e aqui eu queria que a gente verticalizasse mais o que eu vou lhe perguntar, você está falando sobre educação inclusiva, que vai ser um pouco diferente dessas turmas especiais que eu acabei de raciocinar. Sim, sim. Na educação inclusiva, agora é a pergunta, ela pode ser total? Existe educação inclusiva total? Foi ótimo você mencionar isso, Walter. Vou fazer um paralelo aqui. O professor, a gente gosta de vir construindo, né? Acredito que você também gosta de construir respostas. Olha como é que funcionam as coisas, tá? Década de 70 nos Estados Unidos foi onde começou a surgir essa questão do que a gente chama de inclusão total. Coincidentemente, era a crise do petróleo acontecendo e, claro, você precisava economizar dinheiro. E aí, naturalmente, grande parte, né, do carimbo ali orçamentário vai para a educação, vamos economizar na educação também. E aí criou-se, começou a disseminar-se essa concepção da educação, da inclusão total, que é o seguinte: vamos acabar com as escolas especializadas, que são aquelas escolas que você trata, né, somente das crianças com deficiências, com neurodivergências, e consegue dar uma atenção muito maior. Vamos acabar com essa escola, mas sobretudo por quê? Porque é caro, ou pelo menos é mais caro. Porque, claro, você veja, para você ter uma sala de aula com crianças com deficiência,
com neurodivergências, você não pode ter 10, 20, 30 numa sala, não dá. Você vai ter 5, 6. Você vai ter o professor, você vai ter um auxiliar, você vai ter um terapeuta ocupacional, você vai ter talvez uma psicóloga. Então são menos crianças numa sala, porque elas precisam de mais apoios, mais profissionais. É claro que isso fica mais dispendioso financeiramente, tá? Você ainda tinha também, dentro da escola comum, as salas especializadas, tá? E aqui eu faço uma distinção, que a gente também usa o termo turma especial para alto rendimento em escolas. Aí não é essa parte que eu estou falando, como você mencionou, mas sim a sala especializada é aquela sala de recursos multifuncionais que também dentro da escola comum vai atender aquela criança que tem a necessidade específica ali de ensino, tá? Que tem a deficiência ou a neurodivergência. E você tem a escola regular, escola comum, sem classe especial. Então, a concepção da inclusão total é o seguinte: mata esses 2 projetos aqui, esquece isso é caro. Vamos botar todo mundo junto aqui na mesma sala e o professor que deu o seu jeito de criar uma aula de desenho universal que vai atender a todo mundo. O típico e dentro dos atípicos, independente do nível que seja, o professor precisa ser capaz de desenvolver essa aula de desenho universal. É mais barato, mas não funciona. Porque, veja, imagina você um professor numa sala de 30, 35 alunos, com 5, 6, 7 estudantes incluídos. Aí você tem os 30, 29 alunos típicos, que precisam, por exemplo, digamos um 9º ano, que precisa se preparar para um concurso. Uma prova de colégio naval, por exemplo, que é super difícil, tá? Então o professor vai trabalhar uma aula para eles. Ele tem 2 tempos de aula, vamos supor aqui, um professor de matemática. Só que aí, dos 5 incluídos, tem um aluno que tem TDAH, que de repente precise de uma adaptação de exercício, não consegue acompanhar. Tem um aluno talvez com autismo nível 1, que talvez tenha até um intelecto acima. Eventualmente acontece, porcentagem pequena, mas alguns autistas sim, têm o cognitivo até mais elevado, mas é um percentual pequeno, tá? E aí tem um outro aluno, nível 2, tem um nível 3, e aí de repente você chega num nível 3 não verbal com deficiência intelectual associada. Então a gente tem que pegar um professor para trabalhar 5 coisas diferentes no mesmo tempo. Isso é impossível. Eu consigo afirmar isso categoricamente. Não dá. Né? Às vezes você dá um modelo de aula para 30 crianças e adolescentes já é complicado. Vou te trazer um dado aqui, pesquisa da OCDE. O Brasil é o país que mais gasta tempo do professor em sala de aula com indisciplina. Você fez uma citação a um órgão internacional. Esse órgão internacional, você acabou de dizer que ele aponta que o professor tem um desgaste colossal. Verdade. Com o aluno em sala de aula que é indisciplinado. Então, o rendimento, o conhecimento diminui bastante pela indisciplina. Agora eu vou fazer uma pergunta, professor Paulo, à luz desse raciocínio. Será que o nível da aula, vamos supor, do professor de matemática que está lecionando, por hipótese, progressão aritmética, progressão geométrica, está dando aula de PA, PG, e ele tem na sala de aula alunos indisciplinados. E a energia dele vai ser consumida com isso. Só que ele tem um fato novo também. Ele tem em sala de aula alunos com necessidade de inclusão. Ele tem em sala de aula o autista, por hipótese. Sim. A pergunta é: o conhecimento de PA e PG cai? Isto é, o professor, quando estiver dando aula, ele vai estar percebendo que ele não vai conseguir ensinar PA, PG, por hipótese, só para efeito de raciocínio, em 4 aulas de 50 minutos, ele não vai conseguir, pela indisciplina e pela necessidade de atender os alunos com inclusão. Isto é, concluindo a pergunta, o nível da aula, usando uma linguagem bem chão, o nível da aula vai cair? Essa é a pergunta? Excelente, excelente.
a própria pergunta já traz o quão complexo isso é. Você imaginar que o professor justamente precisa cumprir um conteúdo, afinal de contas, né? O estudante típico, ele também tem o seu direito, claro, de aprender, de se sentir preparado para fazer vestibular, concurso, enfim. Ao mesmo tempo, né, dentro desse contexto da inclusão total, né, a gente precisa ainda adaptar o conteúdo para aquele aluno que nem necessariamente é atípico, mas tem mais dificuldade, ou tem alguma questão, algum transtorno e está fora da educação especial, daqueles 3 grupos, é preciso adaptar para eles. E se você ir estendendo e pensar que ainda pode haver, por exemplo, como você mencionou, um aluno autista, nível 2, talvez, que ainda precisa aprender outras coisas, que não faz muito sentido para ele estar aprendendo aquilo ali. E Walker, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou pai de uma criança autista, então eu falo da realidade, né? Então você vê o quão complexo isso é, o quão impossível, de novo, eu afirmo categoricamente, é você tratar disso tudo junto dentro de um mesmo contexto. E agora, se você me permite, eu vou falar sobre o que eu acredito que precisa substituir essa ideia de concepção da inclusão total, que no fundo não é uma novidade. Isso é uma coisa que veio antes, que já existia, e por conta, claro, de razões econômicas, você adotou isso porque é mais fácil de fazer, claro. Mas não quer dizer que é o melhor a se fazer. Eu acredito num sistema inclusivo. Tá? E aqui eu vou explicar muito bem para todo mundo o que é um sistema inclusivo. Tá? E detalhe, o Brasil está indo na contramão desse sistema inclusivo. Tá? Se você for olhar para países como, por exemplo, Finlândia, que é uma referência à educação, ele adota esse sistema inclusivo, que é de uma tríade. Então, vamos lá para ficar bastante claro para todo mundo, que eu acho legal falar sobre isso. A gente vai ter a escola comum, Walker, a escola regular. Todo aluno atípico que se beneficiar da sala de aula comum, é ali que ele deve estar, sem dúvida. A gente precisa incluir. Foi-se o tempo da exclusão, acabou. A gente vive uma era da inclusão. Tá? A gente precisa trazer essas pessoas, com certeza. Né? Na minha época de estudante, por exemplo, eu não convivia na escola. Em geral, eles ficavam dentro de casa, ficavam, às vezes, até escondidos. Né? E hoje, que bom que está sendo incluído, que essas pessoas estão tomando os espaços, isso é importante. Mas veja, desde que haja benefícios para ele. Se há benefícios na sala de aula regular, se ele consegue absorver ainda que 10%, 20%, genial. Não tem problema, está ótimo. Genial. Você mencionou de progressão aritmética e progressão geométrica. Talvez ele não vai conseguir fazer 100%. Mas se ele entendeu o conceito, o que é uma razão, que está somando, está multiplicando, está ótimo. Genial. Ele absorveu alguma coisa, se beneficiou e, claro, a interação social. Tá? Mas vai haver aquele caso, Walker, que de repente o menino ele tem um autismo nível 2, vamos supor aqui um exemplo para ficar mais ilustrativo, que ele até se beneficia da classe de educação física, que ele gosta de esporte, que ele se beneficia da aula de artes, talvez ele tenha um hiperfoco em história, ele goste talvez, mas quando chega na parte de matemática, na parte numérica, enfim, ele tem muita dificuldade. E a aula já não faz sentido nenhum para ele. Pode acontecer isso. Então, qual que é o ideal para esse menino? Onde ele se beneficiar, nas matérias que ele conseguir absorver alguma coisa, fizer sentido para ele, ele fica. Nas outras, ele faz um híbrido. Ele vai para a sala especializada que fica lá dentro da escola regular. Então, temos um segundo modelo aqui de situação. Um híbrido. Porque ali ele consegue, de repente, fazer uma atenção especial para ele. A turma está lá aprendendo PA e PG, fazendo concurso e tal, e ele está vindo aqui, ele precisa reforçar a multiplicação, adição, aritmética básica. Olha que fantástico isso, né? E vão haver um terceiro caso, que graças a Deus é minoria, tá, Walker? Que é o exemplo do meu filho, que ele é um autista de nível 3, não verbal. Ele tem 9 anos, ele está indo para o 4º ano agora. Só para você ter ideia, no 4º ano, quando a gente pensa em matemática, a criança precisa aprender, por exemplo, a calcular perímetros de figuras planas. Eu sempre dou esse exemplo, tá? E eu posso te dizer aqui com tranquilidade, porque eu estou falando do meu filho, eu conheço. Não faz sentido nenhum aprender. Meu filho não sabe falar ainda. O autismo ainda não deixou ele falar. Ele tem 9 anos. O meu filho não sabe escovar os dentes.
Meu filho não sabe avisar que está com a fralda suja. Não sabe. Ele não desfraldou ainda, porque ele não atende a comandos. Ele precisa aprender a guardar objetos. Meu filho precisa aprender a você chamá-lo pelo nome, Paulo Ricardo, e ele te olhar, que ele não olha ainda. Você entendeu? Então, o que se imagina que colocaram meu filho com o professor lá? Vamos lá, gente, um triângulo tem lados 3, 4, 5, qual que é a soma? Não faz sentido nenhum para ele. Ele vai ficar num ambiente onde ele não quer estar, um ambiente com muito barulho, que vai incomodá-lo. O autismo traz essa questão sensorial muito forte, né, em vários casos, e ele não vai desfrutar daquilo, não vai ter benefícios. Então é muito mais interessante que o tempo todo ele esteja lá na sala especializada. Mas, ora, se ele está o tempo todo na sala especializada, por que não uma escola especializada? Você entende? E veja, o pessoal usa muito o argumento, mas a interação social ela é muito importante. Eu concordo 100%. Só que há o momento certo para se fazer isso. O meu filho ele não busca interação nenhuma. A interação, na verdade, incomoda ele. Tem muita coisa que ele precisa trabalhar em termos de terapia para poder começar a socializar. Você entende? Então, na verdade, é só você imaginar, por exemplo, quantas pessoas... Aqui a gente não tem essa modalidade que é o homeschooling, mas nos Estados Unidos tem. Homeschooling é quando você ensina o seu filho em casa e ele não vai para a escola. A gente tem várias histórias de americanos, por exemplo, que estudaram em modalidade de homeschooling, ou seja, não interagiram na escola, mas interagem na praça, interagem no clube. Tem vários outros lugares para você interagir socialmente, né? Então esse argumento para mim ele não responde a essa questão. Então para mim é isso, é essa tríade do sistema inclusivo. Escola especializada para os casos de maior gravidade, porque você vai dar mais atenção, né? E quem é contra diz o seguinte, mas você está separando. Sim, a gente tem que tratar os iguais, né, aquela frase clássica, né, e os desiguais na medida da sua desigualdade, porque isso é incluir de verdade. Se você precisa de mais apoio, eu vou te dar mais apoio. Eu vou ter um professor só para você, se precisar. Eu vou ter junto um terapeuta ocupacional. Eu vou ter junto uma psicóloga só para aquela criança. Eu não estou separando, muito pelo contrário. Eu estou dando mais apoio para que em algum momento futuro ela consiga sim, aí sim interagir. Há uma pesquisa nos Estados Unidos que foi feita que pessoas com deficiência que estudaram em escolas especializadas, elas renderam muito mais no futuro no ambiente de trabalho. Genial. E no ambiente de trabalho você precisa ter interação. Então, até para termos de interação social, a escola especializada foi melhor para esses casos. Genial. Então, eu considero muito que a gente precisa voltar para essa tríade. E com uma coisa importante, que a família sempre tem o poder decisório de onde a criança vai estudar. Isso é importante falar. A família tem que decidir. Porque vai ter aquela família, eu não quero meu filho numa escola especializada. Eu quero meu filho na classe regular. Ok, a decisão sempre precisa ser da família, mas eu acredito que assim como eu sei o que é melhor para o meu filho, um pai e a mãe vai saber o que é melhor para o filho. Eu adoraria que tivesse mais escolas especializadas. Não tem nenhuma perto da minha casa que faça sentido eu colocar meu filho, mas eu colocaria, por exemplo, com toda certeza. Excelente, excelente. Deixa o nosso espectador e ouvinte ter, eu diria, um amplo conhecimento do que acontece numa escola regular, numa escola comum. Essa escola comum teria a sala de aula comum, onde o professor que está ali lecionando, ele está lecionando um plano de curso para os alunos típicos e está lecionando um PEI, um plano educacional individualizado para o aluno atípico. Então, numa sala comum, eu diria, pedagogicamente, o plano de curso e o PEI. Sim. Agora, o aluno atípico, ele vai também, se necessário for, para uma sala de múltiplos meios. Perfeito. É a chamada educação especial. Perfeito. E ele estará, numa linguagem mais jurídica, em cima da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, 93/94, no capítulo 5. Isto é, ele estará numa sala de AEE. E nessa sala de AEE, ele vai ter o PAEE. Perfeito. A pergunta é, funciona assim em todas as escolas particulares? Você conhece escola particular? É assim que funciona? Tem o plano de curso, tem o PEI
e tem o PAEE. Bom. As escolas particulares que você conhece, elas conseguem fazer essa, eu diria, base pedagógica? Foi muito Existe bom, isso? Muito bom você mencionar, né? Isso é um grande desafio, né, para as escolas. O que se tem efetivamente para esses 3 grupos que são da educação especial, de fato você precisa ter como elementos básicos, né, que já são regulados. Estudo de caso e o PEI. Isso acontece, tá, Walker, para o ensino regular, para a sala de aula regular. Todo aluno atípico que está dentro da educação especial precisa fazer isso, né, ter acesso a isso. O AEE é o quê? O atendimento educacional especializado. Ele, na verdade, ele tem duas características. Primeiro, tá? É importante mencionar isso aqui. O AEE, ele é no contraturno. Ele não é junto no mesmo turno, tá? Ele é no contraturno. E ele não é necessariamente um reforço do que o menino vê na sala de aula comum, né? Muita gente acha que é um reforço. Ele pode ser, não vou dizer que não possa ser, mas originalmente ele não tem esse objetivo, tá? Ele vai ter um caráter, sim, complementar, para quando você pensa em PCD e autismo, e talvez um caráter suplementar para quando você vai para altas habilidades e superdotação, que aquele menino precisa de mais do que está, né, na aula regular, tá? E aí, em geral, ele é no contraturno. A ideia é que você, dentre os alunos atípicos que você tem na escola, você eleja, não todos, mas os que mais precisarem de um suporte adicional para fazer essa classe do AEE. Por exemplo, a galera estuda de manhã e você vai ter essa classe à tarde, 2 vezes na semana, por exemplo, não tem obrigatoriedade de ser todos os dias, tá? E lá você vai ter aí sim um professor especializado em educação especial. Porque o da sala de aula não deveria, né? Mas não tem essa necessidade legal de ter uma especialização, tá? Mas o do AE precisa ter. Então vou te dar um exemplo. Tem um menino que talvez tenha uma questão de deficiência física na mão, tem dificuldade motora de pegar no lápis. Então lá no AE você identificou que ele precisa de alguma instrumentalização. Não precisa ser nada tecnológico, talvez um suporte para trabalhar a questão motora, vai ser trabalhado lá no AE. Você tem, de repente, um menino que precisa trabalhar leitura, alfabetização, com recursos multifuncionais, com um tablet, por exemplo, de comunicação aumentativa e alternativa. Então, lá no AE, o professor começa a introduzir a comunicação aumentativa e alternativa para essa criança, por exemplo. Então, ela tem um caráter complementar, é no contraturno e não é que todo mundo tem que ter. A escola vai eleger ali os que mais precisam para que você possa dar mais atenção. A gente não vai querer um AE com 30 alunos, que aí você não consegue dar atenção para eles, né? Então, de certa forma, é uma sala de recurso multifuncional que a gente chama, que funciona no contraturno. Agora, quando você vai para as escolas, aí entrando na sua pergunta, isso não necessariamente acontece, né? Nas escolas particulares, Walker, em geral, o pai tem o recurso ali, tem um plano de saúde. O filho às vezes estuda de manhã e faz terapias à tarde. Então, o que eu vejo de experiência é que nem necessariamente se buscam isso. Apesar de ser um direito, a escola deveria oferecer, né? Mas eu vejo que muitos pais não buscam isso, ou talvez não saibam que tem esse direito, tá? Quando você vai para a rede pública, aí é um pouco mais comum você ter, sim, não em todas, infelizmente, nem sabe que a rede pública ela tem uma certa precariedade, e não oferece, claro, o que deveria oferecer. Mas a gente vê mais essa necessidade, por exemplo, dos pais ali que às vezes até precisam que o filho passe mais tempo na escola para poder trabalhar, para poder fazer as outras coisas da vida ali, tá? Como se fosse um ensino de período integral. Então aí ele tem essa funcionalidade específica que é um caráter complementar e um caráter também suplementar para os casos de autodotação e altas habilidades. Ok. Professor Paulo, qual é, eu diria, a principal dificuldade que um diretor de escola particular enfrenta? Qual a maior barreira, eu diria, econômica, pedagógica, jurídica? Quais são as principais barreiras ou qual é a principal barreira que uma escola particular enfrenta para fazer uma educação inclusiva? Por favor. Excelente essa pergunta, Walker. E eu vou ser
Vou te dar uma resposta muito sincera aqui, como profundo conhecedor aí de escolas particulares e tal. Hoje, qual que é a grande problemática? A legislação, ela é relativamente nova, né? A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, é de 2015. É super recente, né? Então, o que falta muito, que é a maior problemática da escola hoje, é se enxergar como autoridade pedagógica no processo de inclusão. Ela não se enxerga dessa forma, porque falta conhecimento. Quando você vai para o magistério, a graduação do professor, ele não tem minutagem de educação especial, né? Talvez não tenha dado tempo ainda de adaptar os currículos do magistério, incluir educação especial, porque é novo, né? Acredito isso que em algum momento isso vai ter. Então o professor hoje sai da faculdade, ele não sabe quais são as características do autismo, ele não sabe quais são as características do TDAH, ele não sabe nem quem é o público-alvo da educação especial, ele não sabe o que é um PEI. É isso aí. Então ele chega para trabalhar e alguém chega, você tem que fazer um PEI. Assim, que PEI, entende? Então, assim, o maior problema, sem dúvida, é a falta de conhecimento. E as escolas, eu puxo a orelha aqui, precisam dar esse treinamento. Precisam prover isso aos professores, ao porteiro, a todo mundo, né? Todo mundo tá incluído nesse processo, né? A gente tem também o trato com as famílias, que a escola precisa ver e enxergar a família como amiga, como parceira no processo. Inclusive, essa é uma questão legal, né? Puxa a orelha também das famílias que precisam participar efetivamente do processo de inclusão, precisam ser parceiras também da escola, né? E aí, quando você consegue fazer isso, aí você consegue ter um trabalho melhor. Mas eu quero também tratar de uma outra coisa aqui, que é relativamente polêmico agora, me permita fazer essa pontuação. Claro. Que também é um grande problema que acontece nas escolas, uma grande preocupação. Vamos raciocinar assim. A escola particular, por exemplo, que deseja fazer um trabalho bom de inclusão, então ela começa a fazer esse trabalho bom de inclusão, acolhimento. Se a criança ela precisa do estudo de caso, ela vai lá e faz o estudo de caso, monta o PEI bem elaborado. Se precisar de profissional de apoio, que é um mediador, a escola vai e oferece. E claro, você não pode ter custo adicional para a família, tá? Nenhum momento. É sempre a escola que fornece ali dentro da mensalidade normal que é paga para todo mundo. Que todo mundo paga, né? Então a escola faz esse trabalho de acolhimento bacana, respeita a lei. O que acontece, Valca? Ela começa a virar uma referência. E aí o pai que tá lá dentro comenta com o outro pai atípico. Pô, lá é bom pra caramba, cara. Ó, excelente. Eles entendem, eles acolhem. Daqui a pouco se espalha na comunidade local ali e tá todo mundo indo para a mesma escola. E aí você começa a ter qual o problema? Entre aspas, uma superlotação, né? Um percentual muito grande de crianças incluídas. E isso, claro, começa a afetar a precificação de matrícula. Porque vamos ser honestos aqui. A escola particular é um negócio, né? Precisa se manter de pé. Uma linguagem bem clara aqui. E aí o que acontece? Vira o ano, nossa, o nosso número de alunos incluídos aumentou muito, nosso número de mediadores aumentou muito, a gente está precisando de mais profissionais e tal. Vamos ter que aumentar aqui o preço da mensalidade. Aí o pai típico, que fala assim, pois eu não tem nada a ver com isso, por que está aumentando a mensalidade do meu filho? Meu filho é típico, meu filho não usa mediador. Você está entendendo a lógica, como é que é complexo, né? Isso aqui eu falando da realidade, falando sem mascarar nada, contando a realidade como é de fato. Você aumenta o preço, aí aquele pai típico vai embora e tal, então começa um desnível. E aí aquela escola lá do bairro que não nega a matrícula, porque hoje em dia, pelo amor de Deus, negar a matrícula, né? Mas que faz o que a gente chama de barreira atitudinal, tenta sugerir uma não matrícula. E a nossa escola não é a melhor, que aqui a gente foca só em preparação, acho que o seu filho não vai dar, tem uma outra ali que é mais adequada. Aí ela fica sem nenhum aluno típico. E ela não tem custos adicionais. Aí daqui a pouco ela começa a encher. Então você veja o quanto é complexo essa coisa das escolas particulares. Então essa é a maior problemática, né? Daí é onde eu falo. A gente precisa, o Valque, do poder público dando atenção para isso. Porque o legislador, aí você sabe muito mais que eu, ele cria a lei que é fantástica, tem que existir mesmo, as pessoas precisam de ajuda, mas ele não monta uma questão ali de um estudo de viabilidade financeira para aquilo ali saber se vai fazer sentido, para saber se vai ser possível comportar aquilo.
E aí você começa a gerar uma série de problemáticas dentro dessa estrutura de rede de colégios particulares. Então esse é o maior desafio hoje, né? Saber lidar com isso, conhecimento e também a questão de viabilidade econômica que a gente precisa falar também sobre. Claro, dando um aditivo ao raciocínio que você expôs de maneira muito clara, existe um mecanismo que a lei já criou que o diretor de escola particular poderá usar esse instrumento. Isso vai, eu diria, facilitar a vida dele e a vida dos pais. Qual é o mecanismo? É o preenchimento, me permita alongar um pouquinho, da planilha de custos. Existe o decreto que prefixou a planilha de custos, e na planilha de custos ele vai colocar ali todos os gastos que ele vai ter com o mediador, que ele vai ter com a sala do AEE, ele vai colocar, enfim, novos equipamentos que ele poderá adquirir. Ele coloca isso tudo na planilha. Essa planilha, ela é confidencial, ela é exclusiva da direção da escola. O diretor financeiro fez essa planilha e aí vai ter o valor da anuidade. Perfeito. Mas o valor da anuidade, ele vai publicar o valor da anuidade e ponto, e o número de alunos por sala de aula. Perfeito. É uma, eu diria, informação que grande parte dos diretores de escolas particulares, e eu lido muito com esse tipo de empresário, ele ignora a necessidade do preenchimento da planilha de custos. E essa planilha não é, eu diria, pública. Ela é exclusivamente da direção. A publicidade só vai existir do valor da anuidade. Perfeito. E ali ele está especificando, ele está detalhando o número de alunos em sala de aula. E a pergunta que eu vou fazer agora, à luz dessa adição que eu tentei fazer ao seu excelente raciocínio, é limitado o número de alunos de inclusão na sala de aula? Tem um número máximo, um número mínimo? Perfeito. Foi, assim, brilhante sua colocação. Acredito que a maioria das escolas não inclua esses dados na sua planilha de custo para fazer uma precificação adequada, e precisa fazer, né? A gente precisa ter a questão, tem que parar de pé o negócio, né? Como a gente costuma falar. Em relação à pergunta específica do número de alunos, a resposta é que não existe esse número, tá? A legislação, ela não coloca teto de quantos alunos poderiam ser incluídos numa mesma sala, por exemplo, tá? O que existe, né, aí você mais do que eu vai poder falar, você tem ali a pirâmide, eu sempre esqueço o nome de Kelps, alguma coisa assim dentro do jurídico, né? Que é a Constituição lá em cima, depois vem leis. Né? Existem algumas normas, né, alguns pareceres de algumas secretarias estaduais, municipais, que fazem recomendação para você distribuir, para você... Olha, começou a ficar muito aluno numa sala só, o trabalho fica pedagógico, fica comprometido, distribui e tal. Mas, no fundo, isso não tem validade legal. Já tem aí um contexto de decisões que chegou assim, não tem essa, vai matricular, não pode negar a matrícula, acabou, né? Mas aí eu tenho uma opinião muito bem formada em relação a isso, tá? Que é o seguinte, Walker. Existe uma coisa chamada limite pedagógico. O que é o limite pedagógico, tá? Você tem um 6º ano, por exemplo. Qual que é o limite pedagógico? Olha, eu sei que se eu tenho mais de 30 alunos no 6º ano, se eu tenho 35, 40 alunos, o trabalho que eu consigo realizar, que o professor consegue realizar, não é o de mesma qualidade do que ele vai realizar para quando ele tem 25 alunos. Isso está muito claro. São crianças, tumulto e tal. A atenção que você vai tirar a dúvida dos 25 já é difícil. Mas e se tiver 35, você tira a dúvida de 35? Fica mais difícil ainda. Tá? Então, quando a gente pensa
no estudante típico, a gente faz esse limite pedagógico e tá tudo bem. Ninguém diz que não, bota mais uma para mim. Não existe, né? Você limita e acabou. Porque você está pensando o quê? Na qualidade. Quando você vai para a educação especial, você não pensa em qualidade. Você não. Quantos aparecerem? Ué, mas e a qualidade? Fica comprometida. E outra coisa, eu não posso ter nenhuma linha pedagógica. Eu desafio qualquer pessoa aqui, me traz um autor pedagógico, qualquer linha pedagógica que vai dizer assim, ó, não tem problema você colocar 6, 7 adultos para ficar junto com crianças. Não pode. Isso está errado, não existe. A criança precisa... Vygotsky, por exemplo, falava muito disso. Ela aprende com as outras, mais do que qualquer coisa. O professor, às vezes, precisa ser um facilitador. Então, veja, você colocar numa turma que tem 25, por exemplo, 6, 7 alunos incluídos, isso já acontece, eu já vi. Dentre os quais 3 precisam de mediador. Aí eu estou falando de 3 adultos aqui já, mais o professor 4 adultos, mais o auxiliar 5 adultos com 20 crianças. Não é um ambiente propício para aprendizagem. A criança, imagina a criança, gente, olhando tanto adulto assim, ela não fica nem à vontade para brincar, para aprender. Então, assim, se existe um limite pedagógico que é pensado na qualidade do ensino, para as crianças e alunos típicos, por que não existir para o típico também? Eu não estou falando de negar a matrícula, hipótese alguma. Estou falando de um bom senso para que o trabalho possa ser entregue. Porque é a mesma lei que vai dizer assim, você não pode negar a matrícula, é a lei que diz que você tem que entregar educação de qualidade para ele também. Uhum. Só que uma coisa, às vezes, vai contrapor-se à outra. Uhum. Você entende? Então, assim, existem normativas, existem algumas sugestões, né? Mas não existe nada específico para limitar aluno, não. Tá? Mas a minha opinião é que eu vou sempre primar por uma educação de qualidade, sobretudo para a criança atípica, que é a que mais precisa. Uhum. E eu falo categoricamente, sem medo de errar. Não se dá para trabalhar adequadamente se você tem muitos numa sala de aula, porque fica desafiador demais. Claro. E aí você vai ter uma falsa inclusão. Claro. A criança vai estar ali sem receber atenção nenhuma, né, sem ter o cuidado que precisa, sem ter as adaptações que precisa, porque é humanamente impossível um professor dar conta. Claro. Tem pouca gente que fala disso, mas alguém tem que falar a verdade. Claro. Aqui no Rio de Janeiro, o Conselho Estadual de Educação fixou que para o funcionamento de escola, para autorizar o funcionamento, é necessário haver 1 metro quadrado por aluno. Sim. O que significa dizer isso na prática? Se a escola que vai, eu diria, ser construída, ela não, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, ela não faça a previsão de um aluno em 1 metro quadrado, perfeito, a comissão que vai fiscalizar não vai autorizar o funcionamento daquela escola. Obviamente isso é controvertido, e você bem já colocou, mas é um fundamento que a metropolitana, como se fala na linguagem do direito educacional específico, ou a metro 1, a metro 2, a metro 6, a metro 10, ela, se for lá na escola, não tiver por 1 metro quadrado, ela não vai autorizar. Mas é a controvérsia que você bem colocou, não está necessariamente aí. A controvérsia realmente está na relação ensino-aprendizagem, no português mais, eu diria, habitual. E aí faz com que eu lhe faça uma outra pergunta. É necessário, é imprescindível para este pai e esta mãe que tem um aluno, um filho atípico, quando ele for levar essa criança para estudar, ele tem de levar um laudo de um neuropsiquiatra, de um neurologista, de um neuropedagogo. Isto é imprescindível o laudo para matricular aquela criança naquela escola. O laudo é imprescindível ou não? Perfeito. Hoje a gente tem uma decisão muito clara sobre isso, que vem do decreto
do último decreto da Política Nacional de Educação, que é de dezembro, que dispensa a apresentação de laudo, tá? Então hoje, na verdade antes, por via de parecer, já se tinha isso, que não necessitaria de um laudo para que a escola fizesse adaptações, para que a escola incluísse, né? E hoje, por força de lei, você está lá muito claro que o laudo ele pode ser dispensado. Não precisa ser apresentado pela família laudo, tá? Então, na verdade, se você reparar, isso traz mais autoridade para a escola. Porque agora sim, olha, não importa se a criança tem laudo ou não. Se você, enquanto autoridade pedagógica, está olhando para aquela criança e entendendo que ela precisa daquele suporte, você precisa fazer. Né? Só que, de certa forma, você aumenta a força da escola, mas você diminui a força médica um pouco. No meu entendimento, agora vai uma avaliação pessoal sobre isso, tá? Mas deixando claro para todo mundo, hoje não precisa mais de laudo. Se a escola chegar e falar assim, tem que trazer o laudo que ele é autista para poder... Não necessariamente, tá? Mas a avaliação é da escola. A escola que vai tomar essa decisão. Vai colocar um profissional de apoio, um mediador. É uma avaliação pedagógica, isso, tá? Mas aí, o que eu penso, né? Para mim, reside aí uma certa inconsistência. Porque se você tem a LDB, que classifica lá a educação especial, nos seus artigos 58 e 59, tá? E diz, quem é o público-alvo da educação especial? É o PCD, é o autista e é o superdotação e a desabilidade. Tá, mas beleza. Como é que eu sei que esse menino é autista? Quem dá diagnóstico é o médico, ou não é? Para eu poder trazer direitos para quem é de direito, segundo a legislação, eu acredito que a escola deveria ter esse laudo. Então, essa dispensa de laudo, eu particularmente não concordo, porque eu acho que você enfraquece um pouco a questão médica ali. A gente está falando que é interessante. E tem outro viés, tem outra coisa importante aí. A escola, ela precisa, e como qualquer instituição, combater uma negligência. Então, se você olha para uma possível negligência, você está vendo um aluno ali, que é uma criança, que de repente você faz uma observação, esse menino está fazendo tratamento, esse menino está tomando medicações que talvez ele precise, vamos conversar com os pais, como é que está essa questão e tal, e de repente você descobre que não está sendo feito nada. Será que não é uma questão negligencial por parte dos pais ali? Aí você de repente chega e fala, eu preciso de um laudo, tá? Para fazer aqui, eu quero fazer, tratar. E aí seria até uma forma de você, olha, tem que ter o laudo, vai no médico, faz uma avaliação com ele. E aí imagina, essa pessoa chega assim, não precisa mais de laudo não, tá escrito lá. Olha, você entendeu? Uma problemática que talvez surja. É porque assim, né, eu acho que, e aí arrematando aqui a resposta, eu acho que a legislação veio, é importante, mas para mim é um passo que foi dado. Eu acho que tem muita aresta que precisa ser aparada aí, Walter. Claro, claro. Essa legislação que você cita, ela é de 6 de dezembro de 2025. Isso. É uma legislação, que você há pouco citou, é um decreto. Esse decreto, ele tem força de lei. Sim. Na verdade, na hierarquia das normas legais, ele é subordinado tecnicamente à LDB, Sim. ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é subordinado ao Estatuto da Pessoa com deficiência. Enfim, ele é uma norma que sai exclusivamente do Poder Executivo, não passa pelo Congresso Nacional, Sim. mas é com força de lei. E esse decreto tornou claro que não precisa do laudo médico, Verdade. como você já colocou. Agora, você já de maneira bem perspicaz, já percebeu que, embora o laudo não seja obrigatório, mas ele estando ali, quando a professora, o professor for fazer o PEI, for fazer o PAE, isso vai ser muito importante. E a partir desse laudo vai se verificar o grau de zelo que o pai Verdade. e a mãe está tendo com aquela criança, que isso é extremamente importante. Embora o laudo não seja uma imposição legal, mas ele é uma forma, eu diria, de verificar se aquela criança está tendo, eu diria, um mundo mais adequado.
Em relação ao mundo mais adequado, eu tenho ouvido que alguns neurocientistas, alguns, eu diria, psicólogos, eles têm entendido, e eu queria ver se você já tem alguma informação sobre isso, que uma criança que tenha autismo, tenha o TOD, enfim, essa criança ela ficará mais serena, mais, eu diria, regulada, né? Se for dado a essa criança o privilégio de ouvir um tipo de música numa frequência de 432 Hz, que são as músicas do estilo barroco, as músicas de Johann Sebastian Bach, as músicas de Wolfgang Amadeus Mozart, a música de Handel, a música de Vivaldi. A pergunta que eu faço, professor Paulo, é se no seu cotidiano, no seu dia a dia, tanto com seu filho, que me permita dizer, sendo repetitivo, é lindo. Eu já vi o seu filho várias vezes nos vídeos, é uma criança linda. Verdade. Será que ele, ouvindo, a pergunta que eu faço, ou algum aluno das escolas que você dirige, ouvindo Mozart, é o chamado efeito Mozart, ouvindo uma música barroca, de estilo barroco, será que ele fica mais sereno? Ele fica mais, entre aspas, regulado? Sobre essa música clássica eu te faço essa pergunta. Algo que eu confesso para você que eu não tenho um profundo conhecimento, né, sobre possíveis pesquisas e tal, mas eu vou te falar sobre o que eu acredito, né? O que eu acredito. Não em relação à questão técnica da frequência, como você mencionou, né? Mas o que eu percebo em relação à musicalidade. Existe, por exemplo, a musicoterapia. O meu filho já fez, por exemplo, tá? O meu filho em particular, ele tem hiperfoco em música. É o que ele, se deixar, ele vai fazer o dia inteiro aquilo, né? Ele fica bastante tempo com o celular, e não é nem a tela, né? A questão que a gente fica muito preocupado é a tela, até não é a tela, na verdade. Tanto que se eu der uma caixinha de som com as músicas que ele gosta, ele vai ficar com a caixinha e não tem tela ali. E quando ele está com o celular, na maioria das vezes, se eu boto o volume até um pouquinho mais baixo, ele bota aqui, ó. Ele não quer nem saber do vídeo em si, ele quer saber da música, né? E sem sombra, a música, ela tem essa potencialidade. Mas eu te digo aqui de modo empírico, claro, não estou fazendo nenhuma alusão a pesquisas, enfim, nada que seja necessariamente comprovado cientificamente, tá? O que eu vejo, por exemplo, é que existe sim uma capacidade regulatória a partir da música. Eu vejo isso com meu filho, por exemplo, né? Tem certas músicas que ele gosta de ouvir, que vou te dar um exemplo. Quando troca de celular, né? Acabou a bateria do celular dele, tá? Aí de repente eu tenho que estar na rua, tenho que dar o meu, tenho que dar da minha esposa. E é o histórico ali, porque ele ouve essas músicas a partir do Spotify ou do YouTube, que ele busca lá. E aí o histórico muda. Você mudou o aparelho, ele já não consegue, porque ele não digita, ele não é alfabetizado. Mas ele vai pela miniatura que tem no vídeo, né? A thumbnail. Então ele vai ali achando, ele entra numa lista de recomendados, clica que leva para outra lista de recomendados e em algum momento ele acha o vídeo que ele quer. Ele faz isso numa velocidade absurda, você precisa ver. Você vai assim mexendo, uma memória visual impressionante. Quem entende de YouTube está falando que quando você assiste um vídeo, logo embaixo fica uma lista de outros vídeos recomendados. 10, 15, 20 vídeos. Então ele clica no um, que vai aparecer outro, que clica no outro, que vai aparecer outro, ele faz isso 6, 7 vezes. Eu fiz a conta uma vez, dá mais de 1000 possibilidades. Ele meio que decora as possibilidades e chega no vídeo que ele quer. Só que se eu mudo o celular, essa sequência muda. Porque o histórico é outro, sugerido, que estava no perfil de outra pessoa. E aí ele se desregula. Porque ele não está achando aquela música que ele quer ouvir naquele momento, né? E é impressionante, ele está num processo de desregulação ali, está quase entrando em crise, daqui a pouco apareceu o celular dele, carregou e você mostra lá, ele rapidinho acha, ele estabiliza, né? Então eu acredito que a música tem esse poder.
Eu, por exemplo, também tenho um certo hiperfoco em música. Eu fico ouvindo música o tempo todo. Eu tomo banho ouvindo música, eu estudo ouvindo música. Eu caminho ouvindo música, eu vou para academia ouvindo música. E aí, nesse sentido, eu já procurei ler algumas pesquisas. Pra você ter ideia, olha que interessante, Val, que eu acho que vai um pouco de encontro a isso, tá? Você fazer atividade física ouvindo música te dá, em termos de performance, até 3% mais. Olha que interessante. Pode te dar até 3% a mais de performance. Se você pega o suplemento, que é o mais utilizado, que é assim, o mais unânime de dar resultado é a creatina, que te dá um aumento de até 3% de performance. Olha que coisa, né? Que impacto esse poder da musicalidade, enfim, sobretudo se tiver uma determinada frequência, como você mencionou. Então, eu acredito, né, de modo aqui empírico, que sim, que existe esse poder, assim, apesar de não ter estudado muito isso a fundo. Tudo que é muito bom vai chegando ao fim. Eu não posso deixar de pontuar o quanto foi enriquecedor ouvir o professor Paulo. O quanto foi, eu diria, um conjunto de experiências pessoais e um conjunto de práticas como diretor, como, enfim, pedagogo, embora ele não tenha, na verdade, esse rótulo. O rótulo dele, numa linguagem formal, é de professor de matemática, mas ele está trabalhando com pedagogia. Verdade. Ele nos trouxe muito ensinamento. Ele nos trouxe, eu diria, a possibilidade de ver e rever esse vídeo, a possibilidade de ouvir detalhadamente os pensamentos que o professor Paulo nos trouxe. Eu tenho de agradecer. E tenho de deixar, professor Paulo, uma última pergunta para você responder e fechar aqui o nosso encontro tão, eu diria, iluminado. O que você diria, que mensagem você traria, uma mensagem final, fechando o nosso encontro fantástico, para pai, para mãe, para diretor, para diretora, para senador da República, para deputado federal, para deputado estadual? Que mensagem você daria para esse conjunto de pessoas em relação à educação inclusiva? Por favor, Paulo. Maravilha. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e deixa eu me dirigir diretamente aqui ao público que nos acompanha agora. Vou fazer uma divisão aqui, primeiro falar com as famílias que nos assistem aqui, as famílias atípicas. Eu, como pai atípico, enfim, de uma família atípica, o que eu tenho de mensagem para você em termos de inclusão é o seguinte: participe, se veja tal como diz a lei, que é dever do Estado, da família, da escola realizar a inclusão. Não é só da escola. É muito importante que a família se veja como parte fundamental desse processo. Não existe ninguém que conhece melhor a criança e as suas necessidades específicas do que o pai e a mãe. Então participe do processo de inclusão, vá à escola, cobre seus direitos, é importante também, mas seja parceiro. Isso é muito importante. Evite se tornar aquela família que larga na mão da escola, na mão do Estado, a responsabilidade. É muito importante que a família assuma esse papel de participar ativamente do processo de inclusão. Agora vamos dirigir às escolas. Tudo é muito novo, as leis são recentes, e eu sei que boa parte de vocês, professores, diretores, não detêm os conhecimentos necessários para poder fazer a inclusão do jeito que vocês gostariam de fazer, eu acredito. Mas, na medida do possível, o que é mais importante de tudo, Walker, tenham acolhimento e tenham humanidade. Eu tenho certeza que qualquer família que confiar a vocês, escolas, a educação de um filho atípico, se observar que existe carinho, cuidado e acolhimento, isso vai ser o mais importante. O resto se ajeita.
Ah, o PEI ficou pronto em 30 dias, em 2 meses, 3 meses. Isso. Se a família olhar para a escola e visualizar que o filho está sendo bem cuidado, com carinho, com acolhimento, eu tenho convicção que você já ganhou uma família aí para ficar com vocês, sendo parceiros, né? E agora para a classe política, como você mencionou, fica aqui meu último recado. Respeitem as leis, porque quando a gente vai para a escola pública, por exemplo, a lei existe lá, mas não está sendo posta em prática. Na própria escola pública, que é do Estado, que é do governo, né? Então, respeitem as pessoas com deficiência, criem mais leis, mais proteção, mais atenção do poder público, porque isso vai ser fundamental. Mas sempre olhem também a questão das viabilidades. Não dá para fazer lei, vou usar uma expressão aqui para ficar muito claro. Não adianta fazer lei para lacrar, tem que fazer lei que funcione. Não adianta fazer inclusão total e achar que o melhor hoje é botar todo mundo junto, que é isso que é incluir. Não. Vamos fazer um negócio direito e vocês são parte fundamental. A gente precisa de vocês da política, então respeitem a gente. Maravilha, maravilha. Professor Paulo, só para a gente fechar, o tempo inteiro nós estamos falando aqui de, eu diria, crianças, de adolescentes e de adultos que estão se superando na medida em que, enfim, a natureza gerou, enfim, ele ser um autista, sim, ele ser uma pessoa de altas habilidades, são pessoas que estão se superando. Eu vou me permitir, professor, dar para você um livro que eu escrevi, aonde eu tenho aqui uma superação muito grande. Eu não sou, eu diria, uma pessoa que tenha autismo, TDAH, não que eu saiba, né? Nunca me diagnosticaram com nada disso. Mas eu tive a necessidade de uma superação muito forte. E essa superação está aqui no livro que eu vou lhe dar de presente, como gratidão à sua presença. Fruto do magistério, eu tornei-me obeso mórbido. Uma quantidade enorme de aulas que eu lecionava. Eu sou professor também, e isso acabou gerando um sobrepeso de mais de 150 quilos. Isso foi algo bastante delicado e eu consegui reverter isso reduzindo o peso com alimentação e com a atividade física, que você disse da atividade física, sim, o quanto ela é positiva. Só que na minha atividade física eu fui um pouquinho além do, eu diria, razoável. Eu tornei-me maratonista. Caramba, então eu faço maratonas correndo o mundo, né? Nova York, Paris, Amsterdã, Cidade do Cabo, Buenos Aires. E eu escrevi um livro sobre isso. Muito bacana. E eu queria entregar esse livro para você. E uma das cidades que eu tive, que foi a Cidade do Cabo, fazer uma meia maratona, eu fiquei bem surpreso agora que num livro sobre a origem da lei Magnitsky, que está em curso, sim, o autor do livro, que é um, eu diria, grande financista, ele acabou se hospedando na África do Sul, no mesmo hotel que quando eu estive lá, eu me hospedei para fazer a meia maratona. Esse livro aqui fala sobre a trajetória dele para introduzir na Rússia o capitalismo. E como ele fez para introduzir o capitalismo na Rússia. Já estava introduzido, ele foi gerar os suportes financeiros para isso e, posteriormente, o advogado dele sofreu enormes perseguições e acaba morrendo e dá origem ao que hoje os Estados Unidos da América chamam da Lei Magnitsky. Caramba. E esse, eu diria, autor, ele, de certa forma, corrobora um local muito adequado na África do Sul. E na África do Sul foi aonde eu corri também, e parte desse raciocínio está aqui no livro que eu vou lhe entregar, e eu vou me permitir ler a dedicatória que eu fiz a você, professor Paulo Pereira. Bacana. Feliz com a sua luz na educação em foco. A sua história trouxe sabedoria. Obrigado.
no meu livro, aqui, eu destaco superações. Em 10 de fevereiro de 2026, o amigo Walker. Muito obrigado, Walker. O livro... Adoro ler e bacana. E vai ser ótimo porque acho que eu preciso aprender também. Vai me inspirar de verdade porque eu também já tive mais de 150 quilos. Cheguei a 156 quilos, eu sei que é difícil. Hoje eu tô nessa batalha aí, eu tô com 125, tô me sentindo melhor. Não consigo correr. Por causa do joelho, tenho cirurgia, essas coisas que o peso traz, né? Que o sobrepeso traz. Mas tô nessa batalha aí e principalmente por quê? Porque eu sei que meu filho vai precisar. Claro. Que eu esteja forte, com saúde. Claro. Eu brinco que ele adora ficar no meu colo. Só que ele tá com 9 anos, quase 40 quilos. Pode ser que ele chegue aos 15, 16 ainda queira colo. E eu vou dar um jeito de pegar ele no colo. Claro. Então, muito obrigado de verdade. E com certeza vai ser uma ótima leitura. Maravilha, Obrigado. Paulo. Então tá show. 10, 10. Obrigado. Obrigado. Show, valeu.